Muito bem, são 7h30. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, agora com o quadro Check-up no rádio. Dr. Belísio já está aqui nos estúdios e participa agora do nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Belísio Neto, estúdios novos, estou aqui todo perdido aqui, né? Tecnologia, tudo novidade. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, internautas da 95. Parabéns pelas novas instalações, muito bonito, muito aconchegante. Satisfação, mais uma vez, aqui poder participar do Panorama com temas relacionados à saúde do idoso. Inclusive, gente, quem quiser mandar para cá a pergunta para o Dr. Belísio Nelson, o nosso WhatsApp mudou, viu? É 3421-2272. Vou repetir, 3421-2272 é o novo WhatsApp aqui da 95 FM. Marco, eu posso mandar um alô aqui para Luciano do Sax. Fica à vontade. E para Betinho, são os parceiros que estão lá por casa fazendo os serviços e pediram, quando eu saí agora eles estavam ouvindo o programa, pediram para mandar um alô, o Betinho, que é pai do nosso colega Dudu, que é ortopedista. Luciano Sax e o Betinho. Forte abraço aí para o Luciano e para o Betinho. Doutor Belísio, claro que quando se fala, por exemplo, na pessoa idosa, a preocupação do uso correto dos medicamentos faz diferença com certeza nesse momento? Sem dúvida, Marcos. Os idosos, eles são as pessoas que mais utilizam medicamentos e eles são o organismo, são a parcela da população que tem mais vulnerabilidade de reações adversas a medicamentos, sejam elas por intolerância ao medicamento, sejam elas por interação medicamentosa, ou seja, um remédio se mistura com outro e faz um efeito deletério, seja elas por ineficácia dos próprios medicamentos. Então, há uma gama de possibilidades de reação adversa no paciente idoso em virtude de fatores do próprio organismo e em virtude de interação medicamentosa. Eles são portadores, na boa parte, grande maioria das vezes, de comorbidades. Consequentemente, essas comorbidades, essas doenças requerem o uso de medicamento de uso contínuo, de uso por muito tempo. Então, não é infrequente a gente encontrar idosos tomando 2, 3, 4 medicamentos. E uma das funções da geriatria é a gente olhar esse paciente como um todo, e a gente começa sempre enxugando a prescrição. Bem famoso o teste da sacola, da gente pedir para o paciente trazer os medicamentos que ele está usando na consulta, para a gente fazer aquela revisão inicial. Haja vista que, como eu falei, eles estão mais suscetíveis a reações adversas, e boa parte dessas medicações, boa parte dos sintomas são explicados por reação adversa de medicamentos. Seja contribuindo totalmente para aquele sintoma, seja contribuindo em parte, facilitando aquele sintoma. Inúmeros sintomas na geriatria, eles têm como responsável medicamentos. A gente está sempre batendo nessa tecla de uso apropriado, uso correto das medicações, usar só o necessário. Usar aquilo que realmente não faça mais efeito adverso, aquilo que faça mais mal do que bem. Então, essa é uma das funções da geriatria: enxugar a prescrição, deixar o mínimo de remédio possível, haja visto que são mais vulneráveis a ter problemas com medicamentos. Isso faz com que a gente tenha que ter uma habilidade bem treinada para lidar com várias especialidades, né? O paciente ele vem de outras especialidades, e a gente, quando identifica que um medicamento ele pode estar fazendo efeito adverso, aquela tontura por causa daquele medicamento, ele está caindo por causa daquele medicamento, ou ele está ficando com o intestino preso por causa daquele medicamento, ele está tendo esquecimento por causa daquele medicamento, a gente entra em contato com o colega que medicou e tenta ponderar se é possível ele trocar, se aquele medicamento ele pode ser suspenso. Muitas vezes os pacientes têm medo não, esse remédio foi doutor fulano que passou, você vai tirar. Não, a gente comunica, o colega debate, às vezes manda uma cartinha para ver se ele pondera
que na nossa avaliação a gente identificou que isso pode estar trazendo problemas. Agora, a maioria das vezes, assim, quando a gente identifica, não são os medicamentos, quando são prescritos pelos médicos, eles já são prescritos com esse cuidado. Então, na boa parte das vezes, eu diria na grande maioria das vezes, as reações adversas são por automedicação. São aqueles medicamentos que os pacientes pormenorizam os efeitos adversos e supervalorizam os potenciais efeitos benéficos. Ou seja, ele acha que aquele remédio não faz mal para ele e faz muito bem. Como eu falei, existe sim, algumas vezes a gente entra em contato com alguns colegas para ver a necessidade, a troca, mas a boa parte das vezes é o anti-inflamatório que ele está tomando sem prescrição médica por muito tempo, é o remédio para dormir que a vizinha orientou, até a própria omissão, é aquele remédio para pressão que era para estar tomando 3 vezes ao dia, ele está tomando só 2 ou só 1. Então a gente identifica muito a questão da automedicação prejudicando o tratamento, seja no próprio organismo, seja por outras questões, no momento que ele faz, um cálcio que ele toma sem indicação, isso dá problema. Então, seja diretamente no físico, como também na adesão. Ele deixa de, às vezes, comprar um medicamento que ele tem que ficar tomando para comprar um medicamento muito mais caro, que não tem efeitos assim, benéficos, tem eficácia terapêutica contestável. E também, às vezes, acontece o efeito contrário, ou seja, as pessoas acham que o medicamento mais barato, ele acaba sendo mais eficaz. Então, às vezes, o barato pode sair caro, né? Pode sair caro. E acontece o contrário também. Ele acha que o mais caro é o que vai ter melhor, eficiência, eficácia, vai ter melhor efeitos desejáveis, mas às vezes é o mais barato, é o mais simples. Então, é uma questão que quando eu falo do paciente tomar automedicação, não é aquela medicação que a gente prescreve e ele vai na farmácia e é trocado por um genérico, não é isso aí não, porque o genérico ele assim, regularizado perante nossos órgãos de controle. É quando ele toma um que ninguém passou, que nenhum médico passou, é que ele viu uma propaganda ou que ele fulano se beneficiou e ele está tomando, entende, Marcos? Então não é nem a troca por um mais barato. Porque na maioria das vezes eles fazem o contrário. Quando eles se automedicam, eles compram geralmente um mais caro do que o que a gente propõe, ou que às vezes tem na rede básica, pelo SUS. Então é uma questão também de controle financeiro, essa questão de automedicação. Faz mal ao organismo, pode fazer mal ao organismo, pode fazer mal também ao bolso. Agora, quais são os riscos, por exemplo, de se automedicar? Essa automedicação, ela entra justamente nessa questão, por exemplo, de saber o remédio ideal para se tomar? Sim. Os riscos, eles são exatamente do paciente ter reações adversas, né? Sejam elas agudas, né? Assim, ele toma um medicamento e ele vai para uma emergência, ele cai porque desmaiou, porque fez uma arritmia, ou porque aquele medicamento, ele sozinho, ele não daria problema, mas num paciente que toma 3, 4, 5, 6 remédios para pressão, para diabetes, para aquele medicamento, ele entra como um gatilho para descompensar toda essa interação benéfica dos outros pacientes. Então, a grande complicação dessa automedicação pode ser nesse sentido. Então, o efeito essa palavra efeito está bem na nossa cabeça, mas o objetivo com que ele usa o medicamento e às vezes o tiro sai pela culatra. Pra você ter ideia, Marcos, de 30% a 45% das internações nos Estados Unidos tem relação com efeito adverso, reação adversa a medicamentos nos pacientes idosos. Então, não, como eu falei,
possa ser que não seja só o medicamento, mas no momento ele pode contribuir para um efeito adverso. Um exemplo de uma queda. Um paciente que já tem um alto risco de queda, porque tem uma atrofia na musculatura das pernas, ele tem artrose, ele tem desequilíbrio porque não enxerga bem, e aí você faz um medicamento que facilita isso. Então ele pode agir como sendo uma causa 100%, ou contribuindo, sendo o empurrão para que o paciente caia. Doutor Belísio, já é normal, por exemplo, o idoso ele acaba propenso a, por exemplo, se automedicar ou não? Ou ele é mais consciente do que uma pessoa, por exemplo, que não está na terceira idade? Não, ele é mais propenso, porque imagine só, os idosos a gente sabe que eles são a parcela da população que tem maior número de comorbidades. Ou seja, se você for fazer uma estatística de número de medicamentos tomados pelos idosos e das outras faixas etárias, os idosos eles ganham e muito. Então, por que é que eles tomam muito medicamento? Porque eles têm muitas doenças. Eles são mais propensos a ter mais doenças crônico-degenerativas, seja hipertensão, diabetes, artrose, seja osteoporose, depressão, o Alzheimer. Então, eles estão mais suscetíveis à automedicação, a eles terem uma tendência a se automedicarem porque tem mais doenças. Além disso, eles têm aquele fato de eles estarem fragilizados. Eles serem uma pessoa que está doente, ela fica mais vulnerável a serem assediados, eu diria a palavra, não sei se seria essa, a serem convencidos a tomar certo medicamento, geralmente aquele medicamento que é passado como, olha, esse remédio aqui resolve seu problema para a vida toda, e esse medicamento ele age assim, e é aquela questão da pílula mágica. A pessoa que está ali doente, você vem com a pílula mágica para ele vai facilmente. Então é muito mais fácil você convencer, não por causa da idade, mas até porque os idosos eles são mais sensatos nas decisões, eles são mais equilibrados, mas eles são uma parcela mais vulnerável porque tem mais doença. Então é mais fácil você convencer uma pessoa que está com dor, que já está tomando remédio para dor e não está resolvendo, você chegar e dizer, olha, toma essa pílula aqui que você vai resolver seus problemas por toda a vida. Às vezes ele até resolve, por exemplo, chega e diz, olha, toma esse anti-inflamatório, esse corticoide, até resolve naquela hora. Mas o cuidado longitudinal a longo prazo, isso ele vai tomar de novo, e aquele remédio vai dar um problema para ele, por vezes custando a sua própria vida definitiva, né? Ele ainda opta, ou sua vida social de independência, quando não leva o óbito, deixa o paciente dependente para o resto da vida. Ele fica vivo, mas socialmente sem condições de exercer as atividades do dia a dia. Aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272, doutor Belísio, uma informação, eu sinto muita enxaqueca, aí só passa com dipirona ou com Doril. Nesse caso, faz mal tomar esses medicamentos? Via de regra, quando o paciente não tem efeitos adversos conhecidos, não tem alergia conhecida, ele não é um paciente que tem intolerância a esse medicamento, não tem problema. A questão para essa paciente dá certo, talvez para outro não dê certo. Não sei as condições de doenças crônicas dessa paciente, então, mas se ela toma e não tem efeito de alergia, não tem intolerância, naturalmente ela pode fazer uso se foi orientado por algum profissional. Para ela, né? O que acontece na enxaqueca é o seguinte, as pessoas começam a tomar analgésico e aquele analgésico ele vai criando um mecanismo de tolerância no organismo. Ele vai fazendo com que, à medida que o tempo passe, ele vai necessitando de doses maiores, de intervalos menores de tomada do analgésico. E o paciente não resolve a questão do tratamento a longo prazo da enxaqueca, que passa por orientações alimentares, passa por hábitos de vida e passa, por vezes, por tomar medicamento a longo prazo, que não são os analgésicos, são medicamentos que alteram o limiar de percepção da dor, são medicamentos que deixam com que o paciente tenha menos intensidade nas crises
e tenham menos, que sejam menos frequentes. Se ele tem todo dia, tem uma vez por mês ou nenhuma, uma a cada 6 meses. Então o tratamento, o grande problema da enxaqueca é esse, o uso abusivo de analgésicos, né? Nesse caso aí a dipirona e o Doril, e esse uso abusivo, além de poder trazer efeitos adversos junto com outros medicamentos e a longo prazo, os medicamentos ele pode também fazer com que o paciente altere o seu mecanismo de controle de dor, tornando-se tolerante ao medicamento, cada vez doses maiores, cada vez intervalos mais curtos de ter que necessitar, e ele não trata a longo prazo a enxaqueca propriamente dita. Quem nunca na vida tomou um dipirona, né? Pois é. O Brasil, ele tem essa cultura de automedicação. Outros países... Começa com o dipirona. Dipirona é um medicamento, assim, eu diria, eminentemente brasileiro. É um medicamento excepcional. A gente, por exemplo, os europeus, eles não têm tanto uso da dipirona, os americanos também, eles até contestam muitas vezes, trazem muita insegurança, mas o Brasil tem, assim, uma expertise no uso da dipirona como analgésico fenomenal. O que a gente está aqui tentando levar é a automedicação e o uso abusivo, o risco para pacientes idosos com o uso de muitos medicamentos. Não estou recriminando o uso, que é um excelente analgésico, antitérmico, por isso que é muito usado, porque ele tem um risco de efeito adverso baixo e um efeito resolutivo muito alto. Mas eu pergunto, se tudo começa pelo dipirona, que você tomou dipirona, fez bem a sua saúde e acha que pode tomar outro remédio? A cultura começa, não tem o controle da receita e tal, nos países é mais difícil você comprar medicamento e a cultura é menos... Assim, a cultura de uso de automedicação é menos intensa. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272. Vamos no ar. Cadê agora sim? Deixa eu só trazer. Cadê, Geraldinho? Peço desculpa aqui, eu não ouvindo aqui, porque mudou tudo aqui no estúdio aqui, né? Então, vamos lá, agora sim. Eu gostaria de saber, doutor Belez, se o donepezila pode causar dormência no paciente que toma ele, ou se é coisa da cabeça do idoso. Deu para entender a pergunta? Deu. Donepezila é um medicamento para Alzheimer, é um anticolinesterásico. Excelente medicamento para quem tem a doença e quem tem indicação de tomar. Mas ele, como todo medicamento, até a dipirona, a gente falou aqui, tem efeitos adversos. Os mais comuns da donepezila são efeitos adversos no trato gastrointestinal e no início do tratamento, porque à medida que o tratamento vai passando o tempo, o paciente esses efeitos adversos desaparecem. Então, é comum náuseas, é comum às vezes o paciente até vomitar, perder apetite, ter intestino preso, às vezes ele tem diarreia, são os mais comuns, e esses efeitos eles são contornáveis, eles são benignos. Se você fizer uma titulação de dose, for devagarzinho subindo a dose, a maioria dos pacientes não tem efeitos adversos. E a gente tem que a questão da educação do paciente, a gente educar ele, olha, esse remédio vai trazer esses efeitos aqui no começo, você pode até tomar um remédio para vômitos, a gente já prescreve, ou se você tiver diarreia, você pode fazer isso, entra em contato. A educação do paciente faz com que a adesão seja mais segura. Então, são efeitos adversos muito comuns no trato gastrointestinal, são de longe disparados mais comuns. Mas tem outros efeitos adversos. Não é comum, a dormência não é comum, não é um efeito esperado pela donepezila. A gente sempre diz o seguinte, qualquer efeito novo que apareça, qualquer sintoma novo que apareça depois do início de uma medicação, a gente, no idoso estou falando, a gente sempre atribui ao remédio até que se prove o contrário. Então começou a tomar um remédio, apareceu algum efeito, agora o que acontece às vezes são coincidências, o paciente se medica para uma coisa, ele faz ali uma virose, está muito comum esse período agora, e ele acha que é do medicamento que você alterou a dose ou trocou, e na verdade ele fez uma virose e piorou tudo. Acontece, não é tão comum isso, mas a gente tem a ideia de que se essa dormência começou, a gente pode sim achar que é da donepezila, mas não é comum. Como eu falei, são mais comuns efeitos adversos no trato gastrointestinal, náusea, vômito, constipação, diarreia, e até mais raramente eles têm um efeito também no sistema cardiovascular. Às vezes a gente até recebe pedido da avaliação
nossa para revisar se o paciente não está, a cardiologia é comum a gente receber deles a orientação sobre se aquele medicamento não está causando arritmia, o paciente está com arritmia de difícil controle, está tendo síncope, ele pode ter desautonomia. É raro, mas às vezes a gente pode encontrar. Então, provavelmente não é, mas se começou agora e o sintoma apareceu agora, a gente tem sim que buscar que seja ele até que se prove o contrário. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Minha sogra toma 6 tipos diferentes de medicamentos: diabetes, hipertensão, controle de taxas e ansiedade, totalizando em torno de 20 comprimidos ingeridos por dia. Esse tanto de medicação pode acarretar problemas no estômago? Há uma relação, tem a questão do estômago, né? Mas eu vou fazer um comentário que há relação entre o número de medicamentos e a quantidade de efeitos adversos. Quanto maior o número de medicamentos, maior o risco da pessoa ter efeitos adversos da medicação, maior o risco dela ter problemas também do uso da medicação. Lembrando que existem alguns medicamentos que a gente sabe que vai ter efeito adverso, mas o benefício do medicamento supera o risco. Vou dar um exemplo do AS infantil. O AS ele é muito utilizado para tratamento de infarto, para evitar reinfarto, evitar que o paciente tenha novo AVC. É um medicamento simples, barato, acessível, mas ele não está isento de efeito adverso. Quem tem problemas no estômago pode ter problema com AS. Quem tem úlcera, gastrite, algumas síndrome de espectro pode ter problema com AS. Só que o benefício é muito maior do paciente reinfartar, dele ter um novo AVC. Então, a gente sabe que pode ter, a gente corre um risco, mas é um risco onde o benefício supera. A gente, em nome de não ter outro AVC, em nome de não ter outro infarto, a gente tem um riscozinho de ter problemas no estômago. Então, se há uma linearidade, à medida que aumenta o número de medicamentos, aumenta o risco de efeitos adversos, então esperado que quanto mais medicamentos, efeitos adversos como no estômago apareçam. Ele sempre tem esse medo. Olha, doutor, estou tomando muito remédio, eu tenho que tomar um protetor para o meu estômago? Depende. A boa parte dos medicamentos ele não tem efeitos adversos direto no estômago, né? Então, agora, quando é um medicamento que ele tem, assim, às vezes a gente passa que sabe que aquele medicamento não vai irritar o estômago, aí tem ali uma capa protetora, a técnica de fazer o comprimido, ele vai ser absorvido só no duodeno, depois do estômago, e às vezes o paciente troca por outro mais barato, aí nesses casos a gente tem problemas no estômago. É verdade, sim, que quanto mais remédio, maior o risco de problemas no estômago, mas não é só no estômago, é no rim, na memória, efeitos adversos em geral. E essa questão de medo só no estômago uma questão que todo mundo tem essa dúvida, mas lembre-se, quanto maior o número de medicamentos, maior o risco de efeitos adversos, não só no estômago, mas em qualquer corpo. Se fosse assim, a gente passava protetor por rim, passava protetor por cérebro, passava protetor por coração. Estou tomando muito remédio, então eu vou proteger só meu estômago? Não, vou proteger. Se fosse assim, a gente teria que fazer protetor para todos os outros órgãos. E isso é um fenômeno que a gente chama de cascata iatrogênica, que é você fazer um remédio para conter o efeito adverso daquele outro. Aí a gente vai entrando numa cascata. Você faz o AS para evitar problemas no estômago, você faz um remédio para proteger o estômago, só que esse remédio para proteger o estômago, ele pode trazer um problema de má absorção de cálcio, por exemplo. Aí você repõe o cálcio, aí o cálcio dá intestino preso, aí você faz um medicamento para soltar o intestino, o medicamento para soltar o intestino às vezes causa outro problema, e aí entra nessa cascata de reação. O certo era você, quando você fosse passar o S, você ponderar, será que eu posso trocar por outro medicamento que faça o mesmo efeito do AS, mas não irrita o estômago? Então, é verdade, sim, que pode, na medida que aumenta o número de remédios, tem problemas também no estômago, mas não necessariamente a gente tem que passar um remédio para proteger o estômago. A gente pode tentar, nos medicamentos que são utilizados, os 20, que esses 20 possam não trazer, ou trazer o mínimo de efeito adverso no estômago, porque vai ser mais um remédio. O protetor do estômago é também um remédio, então vão para 21.
e aí você vai fazer um protetor pro rim, então é verdade que aumenta o número no estômago, mas também aumenta o número de efeitos adversos, de intoxicação, de problemas em diversos outros órgãos. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.